Sabe aquela visão de futuro que parecia coisa de filme, de um mundo digital onde assistentes inteligentes trabalhariam para a gente de forma autônoma? Bom, essa ideia já tem mais de 20 anos. Era uma promessa e tanto. Mas a verdade é que, até hoje, ela não se concretizou de verdade. Vamos entender agora o porquê. Então vamos lá. Pensa numa tarefa que parece simples, mas é uma baita dor de cabeça. Marcar um tratamento médico para alguém da família. Tem que conciliar a agenda da pessoa, ver o que o seguro cobre, ligar para a clínica, enfim, é complicado. Pois é, a promessa era que agentes inteligentes fariam tudo isso como num passe de mágica. E olha só, esse cenário aí foi tirado do artigo original que propôs tudo isso. A Lucy precisa de um fisioterapeuta para a mãe dela. A ideia era que o agente pessoal dela fosse um verdadeiro maestro. Ele negociaria com o agente do médico, o do seguro, ou das clínicas e até o do irmão dela, o Pete, para no final apresentar uma solução prontinha, perfeita, uma coisa que hoje em dia levaria horas de ligações e mensagens de WhatsApp. E essa era a grande sacada dos pioneiros da web. Não era só criar uma internet com páginas para a gente ler, mas sim uma imensa teia de dados para as próprias máquinas entenderem. Um ecossistema onde nossos assistentes digitais poderiam conversar entre si e resolver problemas complexos para a gente. E aí que vem a grande questão, né? Essa visão é de 2001. Já se passaram mais de 2 décadas, a tecnologia voou e mesmo assim essa automação inteligente ainda parece bem longe. A pergunta que não quer calar é: o que deu errado? Onde é que essa promessa se perdeu no caminho? Pois é, a passagem desse sonho incrível para a vida real, bom, ela bateu no muro. E o curioso é que esse não é um problema de agora. É uma questão que vem se arrastando há muito tempo. Se a gente olhar essa linha do tempo, fica claro que a frustração vem de longe. Lá em 2007, um dos próprios criadores da ideia já dizia: olha, a infraestrutura está aí, mas a visão dos agentes não decolou. Aí a gente avança para 2016 e a conversa ainda era sobre problemas básicos que não tinham sido resolvidos. Ou seja, existe um gap, uma lacuna persistente entre a ideia e a realidade. E é super importante deixar uma coisa clara. Não é que ninguém tentou, viu? Longe disso. A questão é que o buraco é mais embaixo. O que falta são capacidades, bem, fundamentais, que são a base de toda essa estrutura que ainda não foi construída. Ok, então para a gente entender de vez por que esse gap existe, vamos quebrar o problema em 3 partes. A pesquisa mostra que existem 3 grandes barreiras, 3 obstáculos gigantescos que impediram esses agentes de se tornarem realidade. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro grande desafio, talvez o mais óbvio, é o da confiança. Pensa bem, como é que a gente vai dar carta branca para um programa de computador, acessar nossos dados pessoais, nossa agenda, talvez até nossa conta bancária e sair por aí negociando em nosso nome, sem um sistema de segurança e confiança que seja à prova de falhas? Voltando para o caso da Lucy, o agente dela precisa primeiro provar que ele é realmente o agente dela, certo? Precisa garantir que os dados do plano de saúde vão ficar em sigilo. E o mais complicado, como ele tem certeza que o agente da clínica está passando horários de verdade e não informação falsa. Sem resolver essas questões, a automação em larga escala simplesmente não acontece. Beleza, vamos para o segundo grande problema: coordenação. Imagina uma torre de Babel digital. Cada agente, de cada empresa, feito com uma tecnologia diferente, falando uma língua diferente. Como é que essa turma toda vai conseguir trabalhar em conjunto de forma eficiente? Exatamente como tentar organizar uma reunião com gente que fala idiomas diferentes, usa calendários diferentes e não tem uma lista de contatos em comum. O agente da clínica precisa publicar seus horários num formato que o agente da Lucy entenda. E os dois precisam de um tipo de lista telefônica confiável para se encontrarem. A falta desses padrões é uma barreira técnica enorme. E finalmente, chegamos ao terceiro obstáculo, que está justamente na palavra inteligente. A gente não quer um robô que apenas segue ordens. A gente quer um assistente que pensa de verdade, que age por conta própria. Um agente autônomo de verdade não só executa uma lista de tarefas. Ele persegue um objetivo. Se um fisioterapeuta cancela, ele não para. Ele vai proativamente atrás de outro. Se o trânsito muda, ele já reavalia a rota. Ele reage ao que acontece agora, mas sem perder de vista o objetivo final. E olha, programar esse nível de racionalidade e autonomia é um desafio gigantesco. Ok, então esses são os grandes problemas que geraram essa lacuna. Mas a pesquisa não para e ela também aponta soluções. Vamos avançar para uma proposta de arquitetura que busca justamente superar esses obstáculos e, quem sabe, finalmente construir a próxima geração de agentes. A ideia central aqui é não apostar todas as fichas em uma única abordagem. É combinar o melhor de 2 mundos.
uma arquitetura que a gente chama de híbrida, que permite que um agente seja rápido e instintivo para coisas urgentes, mas também ponderado e estratégico para planejar a longo prazo. Essa arquitetura funciona com 3 camadas, ou 3 motores. O primeiro é o reativo, para decisões imediatas, do tipo, se receber uma notificação, avise agora. O segundo é o deliberativo, que é o planejador. Analise todas as clínicas e crie o melhor plano. E, por cima de tudo, uma camada de aprendizagem, para garantir que o agente fique mais esperto com o tempo e não cometa os mesmos erros. Com uma base como essa, o jogo pode finalmente virar. A gente pode começar a imaginar não só os nossos assistentes pessoais, mas todo o nosso mundo digital, conectando essa solução técnica ao seu impacto no mundo real. E a diferença é fundamental. Hoje, nossos assistentes são focados em tarefas. A gente pede, defira um alarme. No futuro, eles serão focados em problemas. Vamos poder pedir, planeje todo o cuidado da minha mãe. É uma mudança radical de simplesmente executar ordens para, de fato, resolver desafios complexos. E o impacto vai muito, mas muito além. Imagina agentes gerenciando sozinhos toda a infraestrutura complexa da nuvem, distribuindo recursos, monitorando a segurança, tudo de forma autônoma e inteligente e muito mais eficiente. Esses agentes são a peça que faltava para a tal da internet das coisas funcionar de verdade. Eles poderiam coordenar bilhões de aparelhos, fazendo carros conversarem com semáforos para otimizar o trânsito ou casas ajustarem o consumo de energia sozinhas. Seriam os verdadeiros maestros dessa orquestra digital. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A promessa lá de 2001 não era só sobre conveniência. Era sobre criar uma nova camada de inteligência colaborativa na web. Superar esses obstáculos de confiança, coordenação e autonomia não vai só nos dar assistentes melhores. Pode destravar novas formas de resolver alguns dos nossos maiores desafios globais. A questão, no fim das contas, não é mais se isso vai acontecer. A pergunta é quando.